Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso tradicional programa de entrevistas. E cada vez mais tradicional, agora 2019, estamos começando um novo ano, então parabéns para você aí, que está junto com a gente por esses 16 anos aí que a TV Polo já está no ar. Sempre bom lembrar que você também que mora aí no Conjunto Rubens Lara e no Parque São Luís já pode acompanhar a TV Polo. Se tem algum amigo que não conhece, por favor avisa que é para acompanhar a gente, tá ok? Sempre aqui no canal 11 da NET, ou também você pode acompanhar também na nossa página no YouTube. Bem, gente, durante esta semana é nosso convidado, Gabriel Godinho, professor aí para muita gente, professor da nossa rede pública, e professor e escritor, e isso mesmo, já é uma referência aqui na nossa região há algum tempo. E vamos começar o ano falando não de aula, mas de literatura e um papo mais tranquilo, por isso eu convidei o Gabriel. No período de aula é mais difícil para ele, né, estar aqui por causa dos compromissos. Queria agradecer demais o Gabriel por ter aceito o nosso convite. Satisfação recebê-lo, viu? Que isso, é um prazer conversar com você e continuar apresentando meus trabalhos e falar com o pessoal de Cubatão, que é o pessoal que eu gosto muito, meus alunos agora do Nóbrega à noite. Um abraço para vocês, espero que vocês estejam estudando nas férias. Lendo bastante. Gabriel, você já está na rede aqui há quanto tempo? Eu sou professor da rede de Cubatão há 7 anos já, desde 2011. 8 anos agora, ó, virou 8 anos. Isso. Ou vai virar agora no meio do ano. 8 anos. E passei por 3 escolas, dei aula no Pieruzzi, há alguns anos no Nóbrega, depois no Ulisses Guimarães e agora voltei para o Nóbrega. Certo. E já é professor há quanto tempo? No total já deu 12 anos já. 12 anos? 12 anos. Você é jovem, né? Você começou cedo, então. Comecei com 20 anos, 19 anos eu já dava aula, com 21 eu assumi o meu primeiro cargo lá na Prefeitura de Santos. Poxa, que legal. E de professor para escritor, como é que foi essa transição? Você escreve, quando é que você começou a escrever? Foi de pequeno ou depois que virou professor? Não, foi de adolescente. Na adolescência eu gostava muito de ler, eu lia muitos livros, em especial de ficção científica, fantasia, e gostava muito de cinema, de anime também. E aí juntou essas 3 coisas, o cinema, a literatura e o anime, e eu comecei a escrever. Tem umas histórias muito engraçadas de como que eu comecei a escrever, por que eu não consegui escrever muito na escola, por acaso os professores de português da minha época não pediam muitas redações, que é uma coisa que eu tento fazer o contrário. Se pedisse também, aqueles que não gostavam iam xingar o professor, né? Sim, isso acontece, isso acontece bastante. Quanto mais eu dou redação, mais eles reclamam. Mas no final do ano eles reconhecem que foi bom para eles, que eles aprenderam a escrever, e aí dá aquela satisfação, né? Tem professor, tem escritor na família, não? Não, na minha família não tem nenhum escritor, pelo menos que eu conheça, aqui na região. Pode ser que tenha alguém lá em Portugal que tenha sido escritor, mas aí está bem distante, eu já não conheço. Começou a escrever? Eu comecei a escrever com 16 anos, mais ou menos, e foi uma história engraçada, né? Porque, como eu falei, os professores da escola não pediam para a gente fazer redação. Mas eu tive um professor de informática que falou que eu tinha que copiar texto datilografando, que a minha datilografia era muito lenta, ele queria que eu digitasse mais rápido. Na época eu nem tinha computador, e aí ele queria que eu copiasse texto de revista. Como eu era um aluno chato, meio exigente, sim, eu não queria copiar texto, eu achava copiar texto uma bobeira. Até hoje, enquanto professor, eu acho uma bobeira você copiar texto. Os alunos têm muito mais o que fazer além de copiar texto. E aí eu resolvi escrever textos da minha própria cabeça, né? Criar as minhas histórias, que é uma coisa que eu já gostava de fazer. E aí eu comecei a escrever, daqui a pouco quando eu vi tinha 100 e poucas páginas escritas de uma história só. E o professor de informática fez o que quando você chegou lá? Professor, não eu copiei. Até queria. Eu fiz isso aqui. É engraçado, porque eu até queria apresentar para ele, mas ele não queria ver. Ele nem sabia que tinha ficado tão grande. Você escreveu 150 páginas? Mais ou menos, agora para me recordar, mas aí ele não acabou nunca vendo. Uma história mais ou menos sobre o quê? Era uma história que depois veio a ser publicada, fala sobre os primeiros seres do universo e como o retorno desses seres vai causar uma guerra espacial como nunca aconteceu antes, uma história futurista.
E essa história, depois de 15 anos, virou o Exidium, que é o meu segundo livro publicado. Olha, o professor trouxe aqui para nós aqui os exemplares dos 3 livros, e a gente vai pautar bem a conversa sobre isso. Mas eu vi ali que, eu vou mostrar aqui, Francisco, o primeiro, só para ele dar uma olhada, depois ele vai mandar arte para nós. Alguém já viu, né? O Warwolf, o Ritual. Warwolf, o Ritual, esse foi o primeiro. Isso, esse foi o meu primeiro trabalho. Deixa eu mostrar aqui. Ele é uma história de aventura, que fala sobre os últimos lobisomens do mundo, é uma história futurista. Aquele ali é um dos personagens. Aquele ali é o lobisomem, Francisco. É um dos lobisomens da história, tem muitos lobisomens. E essa história fala sobre esse lobo aqui da capa, que chama Alec Varg, e ele acha que ele é o último lobisomem. Certo. Ele acaba que ele não é o último lobisomem do mundo, mas ele acha que é. Então, para reverter isso, para reiniciar ou para aumentar os números da raça de lobisomens, ele tem um plano, que é fazer um ritual e se transformar no deus dos lobos. É daí que vem o título Warwolf, que é como é chamado esse deus dos lobisomens. Mas acontece que o Alec Varg não é o herói da história. No final das contas, ele serve como vilão dessa história. Porque o lobisomem sempre é vilão, né? Eu não ia fazer um lobisomem bonitinho, agradável, que a mocinha se apaixona. Eu queria fazer um lobisomem feroz, violento. Então, agora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, como é que foi publicar? Como é que foi publicar num país que nem o nosso? Você falou assim, dá para escrever a história e publicar, como é que foi isso numa situação tão difícil que nem o país vive, né? É muito difícil mesmo. A carreira de escritor, para quem é desconhecido, é muito difícil no nosso país. Tem várias formas, né? Mas a forma que eu encontrei junto com os meus amigos, o Fernando e o Júlio, que escreveram o Warwolf junto comigo, foi procurar editoras pequenas, porque as editoras grandes basicamente ignoraram a gente, não acharam nosso trabalho tão interessante, ou não nos acharam interessante enquanto escritores. E aí procuramos as editoras pequenas. Quando a gente achou uma em Praia Grande que gostou do nosso trabalho e que topou botar algum dinheiro junto com a gente, aí fechamos um acordo, publicamos em pequenas quantidades. E o legal é que essas pequenas quantidades voaram, foram muito rápido, venderam muito rápido. E você tinha essa expectativa de, vou lançar um livro e todo mundo vai gostar ou não? Eu queria muito, lógico, né? Eu tinha o sonho de que as pessoas amassem o livro e quem sabe um dia ele vire um filme. Esse era um dos meus sonhos, ainda é um dos meus sonhos. Mas conforme a editora foi vendendo e fomos na primeira Bienal, esgotamos o nosso estoque lá na primeira Bienal, também tivemos um choque, uma coisa horrível. A editora faliu, ela simplesmente fechou. Uma semana depois da Bienal, e me deram a notícia que a editora ia fechar. E aí eu entrei em desespero. Você chegou a expor na Bienal, é isso? Chegamos, eu fui na Bienal vários dias, fiquei lá vendendo estoque o dia inteiro. E aí acabou a Bienal, tinha acabado o estoque, a editora fechou. E aí eu tive que dar um jeito de continuar publicando sem a editora. E assim que eu passei a me tornar um escritor independente. Você escreve há quanto tempo já? Esse livro foi publicado em 2014. Então começou a carreira oficialmente ali. E de 2014 para cá, tu já escreveu 3 livros? 3 trabalhos, isso. Certo. 2 livros ilustrados, o quadrinho, e eu também fui selecionado para participar de 7 coletâneas de contos, que são livros de contos, que cada escritor manda uma história. Ah, que legal. Então, além desses, tem mais 7 que tem minhas histórias. É isso aí, gente. Olha, papo bom é assim, passa rápido. Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto conversando com o Gabriel Godinho, que vai falar sobre o Exidium, o Warwolf, falar um pouquinho mais dos personagens. E sobre o Exceção Hostil, para quem não conhece, vai ter uma oportunidade legal de conhecer. Não sai daí não, eu volto já já. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Esta semana, nosso convidado, professor e escritor Gabriel Godinho, professor aqui da Rede Pública, autor de 3 livros, já tem mais aí no forno, ele falou para nós aí quando a gente saiu do primeiro bloco, né? E bem legal. Você está de férias? Às vezes não tem o costume, eu sei que hoje em dia a gente só fica no computador e tudo, mas olha que legal você ter um tempinho e
ler um livro, uma história diferente. Aí eu olho assim, eu vi algumas publicações a respeito, já vou entrar aqui no segundo trabalho, Gabriel, desse livro aqui, ó, Exidium. Exidium, livro, eu já vi que esse aqui tem o dobro do primeiro. Isso, basicamente. O resultado do primeiro te inspirou a fazer o segundo, ou você falou, depois do primeiro, você falou assim, não paro mais? Até hoje eu acho que eu não vou parar mais. Mas o resultado do primeiro com certeza me influenciou a escrever bastante, a escrever o melhor que eu podia para o Exidium. Né? E eu tô vendo aqui umas naves, uma coisa meio alienígena, é nessa linha mais ou menos, não? Sim, sim. O Exidium, ele fala dos primeiros seres do universo, mas ele não se passa no passado, ele começa num futuro muito distante, quando a humanidade já se espalhou pela galáxia inteira, e nesse cenário, em um planeta de humanos, tem um ex-policial, na verdade o título dele é delegado, o delegado Jaytan. Ele está fazendo uma investigação junto com o melhor amigo dele, que é um cientista, e esse cientista acaba tendo o corpo... Quem é o cientista, o personagem? O nome desse personagem? O nome desse personagem é Joan, e nessa investigação que eles estão trabalhando, o Joan acaba tendo o corpo dele possuído por uma dessas criaturas lá do início do universo, e ele se torna o Vyron, que é um personagem que eu vou mostrar para vocês depois. E o Vyron é simplesmente a maior ameaça que o universo já viu. Eu não vou contar muito da história dele, mas o delegado Jaytan vê esse ser reencarnando no corpo do amigo dele, e ele vai ter que conhecer os grandes líderes da galáxia, humanos e alienígenas, para saber como ajudar o amigo. Para saber como ajudar o amigo, salvar o amigo dessa possessão aí, e como sobreviver às coisas horríveis que o Vyron vai causar aí pela galáxia. Então essa é uma grande aventura espacial, é a maior e mais doida história de guerra espacial que eu consegui imaginar em 15 anos. Foi um trabalho que ficou 15 anos sendo desenvolvido, e ele foi aquele meu primeiro texto que eu contei para você, que eu escrevi a pedido do professor de informática. Aquelas 150 páginas viraram esse livro. Viraram 450, mas também foram 5 reescritas. Eu reescrevi 5 vezes ele até chegar nessa edição final, e mais adulta, mais séria, né? Tive que trocar um monte de coisa. Tinha um monte de coisa ruim que eu escrevi na adolescência e que hoje eu acharia horrível. Então eu fui refazendo, fui deixando ele mais maduro. E eu gosto muito do Exidium porque o Exidium amadureceu junto comigo. Tá. E as críticas estão muito boas, as pessoas estão gostando muito, estou bem feliz com o resultado. Eu vi o seguinte, todos os seus livros têm uma característica aqui, eles têm muita ilustração. Olha no final, nas últimas 10 páginas aí. Ah, tá. Então, aqui, ó, tem muita ilustração. A gente vai mostrar para... Esse aqui será o Venom? Não. Opa, vou mostrar o Vyron para vocês. O Vyron, aqui, ó, o Vyron, o grande vilão e um dos protagonistas da história. Você vai conhecer um pouco de por que ele é tão ruim, o que ele realmente deseja e se ele é o ser mais poderoso do universo ou não nessa história aí. Normalmente os livros de extraterrestre têm alguma coisa a ver com invasão de planeta, com domínio, alguma coisa assim, acabar com a Terra. Tem alguma coisa com isso ou não? Como você falou que é em outra galáxia, né? Não, é na nossa galáxia, mas é num futuro muito distante. Tá. E é um futuro tão distante que a Terra não é mais importante. Como eu falei, a humanidade já se espalhou pela galáxia. Então a Terra, ela é só um pequeno planeta que não aparece nessa história. Talvez em outra história eu diga como é que está a Terra nesse futuro distante, mas para essa história eu achei mais importante focar nos líderes da galáxia. Quem são os grandes líderes da galáxia que vão resistir aos ataques do Vyron? Quando você pensa nessas histórias, você imagina, você faz alguma relação com algum momento que o mundo aqui está vivendo ou não? Lógico. Serve de referência? É lógico que, né, embora eu esteja escrevendo aí sobre um futuro distante, os temas das histórias têm a ver com a nossa vida, com a vida real, com as coisas que acontecem no nosso mundo. Então, o Exidium carrega uma mensagem forte aí sobre tolerância, sobre o medo do diferente. E então, no fundo, por mais que seja uma história de guerra espacial, eu falo sobre união, sobre você aceitar o diferente e trabalhar junto para sobreviver ou para conseguir aquilo que você deseja. Sempre está ancorado na realidade o que a gente escreve. Certo. E as ilustrações, como é que funciona? Você não desenha, você convida... Não. É isso? Então. Eu não desenho. O Exidium foi um trabalho de 3 anos de ilustração. Eu tentei trabalhar com 5 pessoas. No final das contas foram 3 artistas.
O Bruno S. Nascimento, que é um rapaz de Santos, ele é um amigo de infância meu, de adolescência. Eu sentei com ele, a gente combinou quantos personagens ele ia fazer, quantas naves ele ia desenhar para mim, e eu fui junto com ele pensando nesses personagens. Como seriam essas naves também, né? Isso, às vezes eu chegava ao absurdo de eu fazer um rascunho bem feio da nave e mostrar para ele, olha, é mais ou menos assim. E aí ele gostou da ideia e deixou um desenho bonito, né, que nem essa nave aqui que eu gosto bastante, que é o Aferroador, que é a nave de um dos líderes da galáxia. Depois eu mostro colorido para vocês. Um escorpião, praticamente. Isso, uma nave gigante com formato de escorpião. E foi muito divertido fazer esse trabalho de concept art. Foram 20 concept arts, levou quase um ano para fazer isso. Eu não teria a mínima condição de fazer isso, acho que eu morria de ansiedade. Não, e o medo do desenhista não dá conta. E o medo dele não dá conta. Mas muito obrigado, Bruno. Você me salvou no momento que eu precisava muito de um desenhista e eu sou eternamente grato a você. Agora, como é que foi essa transição do primeiro para o segundo? Você disse que fez o primeiro, vendeu bons exemplares, teve uma expectativa positiva, e você lembrou lá do livro do armário. E como é que foi? E a editora fechou. Isso. Então, e aí você fala, preciso fazer o segundo. Isso, exatamente. A editora fechou, então eu passei a publicar o primeiro de forma independente, e conforme eu ia gastando as cópias, né, vendendo as cópias, eu já estava trabalhando nas últimas modificações do Exidium. Fiquei 3 anos reeditando o Exidium, ao mesmo tempo que eu procurava os desenhistas. Como eu falei, depois que eu trabalhei com o Bruno, que ele fez os 20 personagens, naves e monstros, aí eu encontrei um outro amigo, conheci um outro desenhista em São Paulo, num evento que eu estava lá vendendo os livros, que é o Salviano Borges. E aí, com o livro pronto e com os 20 concepts dos personagens, o Salviano foi lendo capítulo por capítulo e fazendo ilustrações para o meio do livro. Ah, que legal. E aí o livro ficou com essas 45, quase 50 ilustrações todas aí. Ficou muito bonito. A capa é de uma artista de Santos também que eu tive que contratar, chama Ayu Marques. Ela é uma moça muito legal. Vocês têm que conhecer o trabalho dela. Olha, é legal isso tudo porque é o seguinte, assim, todo esse universo, você acaba integrando um monte de gente para propor e vender aquilo que você imaginou. Então não é só escrever, você tem que construir a ideia e tentar convencer outras pessoas a entender o que você quer escrever. De que a ideia é boa, de que a ideia é legal, né? De que vale a pena ler aquela história. Dizem que a profissão de escritor é uma profissão muito solitária, que você faz tudo sozinho, que você não tem amigos, que você fica lá no seu quarto escrevendo. E quando eu contrato e conheço amigos e convenço as pessoas a ilustrar os meus trabalhos, deixa de ser solitária. Então eu consegui fazer bons amigos aí, o Diego Costa do Ceará, que ilustrou o Warwolf pra gente, virou um grande amigo meu, já visitou minha casa, já visitei a casa dele, os meninos que fizeram o Exidium, e o Luiz Gustavo, que desenhou o terceiro trabalho, que é um trabalho meio ao contrário, depois eu conto para vocês. É isso aí, o professor, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco você vai conhecer um pouquinho da terceira história. E parece que tem uma coisa no forno e tem artista cubatense envolvido também. Então, mas nós vamos saber isso no terceiro bloco, hein? Sai daí não, eu volto já já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Terceiro bloco do Papo na Polo, conversa com Gabriel Godinho, escritor, professor aqui da Rede Municipal, e papo bem legal, já falou de 3 livros que ele escreveu, quer dizer, vamos falar do terceiro agora. Falou do primeiro, Warwolf, segundo, Exidium, legal que ele conta e ele vai envolvendo a história pra gente, e isso é muito legal mesmo. E eu percebi isso do Gabriel quando eu fui visitá-lo numa feira, né, porque assim, ele tá lá, chama todo mundo, conta a história mesmo, né, então... Eu adoro ir em feiras, eu vou no máximo de feiras possíveis. Ai, que legal. Para quem não sabe ainda, o Gabriel esteve no Polo Comics esse ano, foi um dos nossos expositores também, ajudou bastante. Abrilhantou o nosso evento lá, né? Isso é muito legal. Bem, Exceção Hostil. Eu estou vendo aqui, o terceiro livro que a gente vai falar, ó, Exceção Hostil, estou vendo que tem uma personagem, parece uma heroína,
E eu parece uma heroína e parece que você trouxe ela aqui para visitar a gente. Eu trouxe um presente, isso aqui foi um presente do desenhista Luiz Gustavo, que também é escultor, e aí ele preparou uma estátua da Acira pra gente. Acira. Então, conta essa história para mim. Você falou para mim que a gente conversava aqui que esse é o menos, como é que é? Eu diria que é o meu trabalho mais politizado. Então, ótimo. Quando você escreve, você pensa nisso, de deixar uma mensagem, ou a história vai sendo que assim, não, queria escrever uma história, como é que é isso? Eu diria que no começo, o primeiro livro, ele nasceu da nossa vontade, minha e dos meus amigos, de contar histórias. A gente queria contar boas histórias, divertir as pessoas. Mas conforme eu fui escrevendo, eu fui vendo que as pessoas queriam ler aquilo que eu estava escrevendo, eu fiquei cada vez mais preocupado que as minhas mensagens fossem positivas, ensinassem algumas coisas e também explicassem um pouco do mundo, das complicações do nosso mundo, que é um mundo muito complicado. E foi para isso que nasceu a Exceção Hostil. Ele nasceu para falar de preconceito, que é uma coisa muito séria. Você trabalha com adolescente, basicamente. Sim, sim. Eu sempre digo o seguinte, não existe nada pior do que a crueldade juvenil. Eles são cruéis muito com outros mesmo, né? Sim. Eu diria que eles são cruéis porque eles percebem muito o mundo que está em volta deles e eles adoram imitar a crueldade que eles veem. Então não é à toa que eles são cruéis, né? Certo. Eles são cruéis porque o mundo é cruel. Mesmo. Quando eu digo da crueldade, tu vê que muitas vezes os adolescentes eles não se poupam, né? No tratamento, na forma. E nem os professores. E nem poupam os professores. Principalmente os professores, né? Então, e aí? Você percebeu isso também? E tem alguma coisa a ver ou não? O Exceção Hostil, ele é para adolescentes de 12, 13 anos em diante, né? Ele é um quadrinho. Vou mostrar porque ele é diferente dos outros. Ele não é um livro, né? Não é um livro, ele é um quadrinho. Olha que legal. Essa aqui é a Cira, a isso. Cira. E ele nasceu, curiosamente, ao contrário, porque geralmente é o escritor que chama o desenhista para fazer um quadrinho. E aí foi o desenhista que me chamou. O desenhista é um grande amigo, Luiz Gustavo, né? Ele também é escritor. Ele tinha terminado primeiro um dos quadrinhos dele, e aí ele estava sem ideias, e aí nisso ele me mostrou esse desenho aqui dessa menininha, deixa eu mostrar para você aqui. Ele me mostrou essa menininha pequena, uma criança deficiente, aqui, a Cira, pequenininha, e pediu para mim, Gabriel, escreve uma história sobre uma criança deficiente, uma história pequena, de 20 páginas. E aí eu respondi para ele, tá, Luiz, eu posso escrever sim, mas se eu escrever a história dessa criança deficiente, ela não vai ser uma criança a história inteira. Ela vai crescer para virar uma assassina, uma heroína ou anti-heroína, justiceira, que vai enfrentar uma organização preconceituosa e terrorista aqui no Brasil no futuro. Porque assim a gente consegue falar de preconceito. Eu não vou falar de preconceito que nem o Maurício de Souza faz na Turma da Mônica. Ele já consegue. Eu vi aqui que você, nas ilustrações, folheando aqui, já tem algumas mensagens aqui numa eventual manifestação que a molecada estava fazendo, LGBT, sim, cotas, eu vi que você trouxe isso aí, ó, LGBT, cotas, como que eu vou... Segurança, exato, ódio, quer dizer, isso tudo já é o teu trabalho mais politizado, você já disse isso, né? É o meu trabalho mais politizado. E como que eu ia falar de preconceito sem falar da luta LGBT? Como que eu ia falar de preconceito sem falar da luta no movimento negro por igualdade, né? Então eu fui colocando essas pequenas explicações para um adolescente de 12 anos que nunca leu nada sobre isso, se divertir numa história de ação e aventura e já aprendendo um pouquinho o que são as cotas, como que estão as leis de casamento LGBT no Brasil hoje em dia. Então, essas pequenas explicações estão aí no Exceção Hostil, na forma de pequenas notinhas de rodapé, que ajudam a explicar um pouco do nosso mundo. Embora a Cira virou uma heroína. Ela vira uma heroína, ela acaba com essa organização terrorista, lógico que podem ter outras histórias com ela. Essa é só a primeira história da Cira. Tá? Eu vi que tem uma repórter aqui. Tem uma repórter. Essa personagem é muito importante, a Nisa. Não vou contar muito do que ela faz na história, mas eu vou contar uma curiosidade. A Nisa é muito parecida com a minha esposa, Andrea Kelly. Um abraço aí. Beijão, Andrea. E ela foi inspirada numa parte da vida da minha esposa. Tem os vilões, que são essa organização de homens mascarados, que são brancos de propósito, né, para lembrar uma outra organização aí dos Estados Unidos, sim, que odiava o povo negro, o movimento negro.
E o Luiz Gustavo, que é o desenhista, fez a questão de fazer essa personagem parecida com a minha esposa por causa desse momento da vida da minha esposa, que foi na faculdade, em que ela sofreu preconceito, e aí ele fez questão de desenhá-la parecida com a minha esposa. Foi uma surpresa boa aí do meu amigo Luiz. Por um acaso ela tem alguma coisa a ver com a imprensa, não? Não, a minha esposa é professora, trabalha na Rede de Santos. A gente se conheceu numa escola. Ai, que legal. Mas a minha esposa é do movimento negro. Ela luta, ela é voluntária numa ONG, eu também sou. Ai, que legal. E me diz uma coisa, 3 trabalhos, eu no intervalo disse que tem alguma coisa feita por artistas cubatenses, e eu queria mandar um abraço para o nosso parceiro e amigo André HQ, o André, não é isso? O André que falou para mim do Gabriel, mas falou: Marcelo, você precisa levar o Gabriel lá. Isso, o André está sempre nos eventos comigo, a gente trabalhou junto no evento grande de Praia Grande, alguns eventos aqui da Baixada Santista, Santos Comic Expo e aqui no Polo Games. No Polo Games. E aí, por acaso, eu falei para ele: olha, eu tô com uma ideia, eu quero convidar outros escritores para escrever histórias de terror, para homenagear, fazer uma homenagem brasileira a um grande mestre do terror, que é o H.P. Lovecraft, o Howard Phillips Lovecraft. E acabou que o André gosta desse tipo de terror. Opa. E ele já preparou uma capa muito assustadora, muito monstruosa para esse trabalho que vai chamar Abismo do Mal. E isso tem previsão de lançamento já? Tem. Esse ano, até o final do ano, ele deve sair pela editora Lura, que é uma editora pequena de São Paulo também. E você está trabalhando há quanto tempo? Olha, o conto que eu escrevi para o Abismo do Mal, eu só escrevo uma história, já está escrito há 1 ano e meio, acho que 2 anos quase. Mas esse trabalho de chamar os escritores começou agora em novembro. Ah, tá. Eu estou dizendo isso que eu falei assim, gente, o Gabriel fala bastante, tudo, não sei se é ansioso, mas para você escrever uma história e não vê-la publicada, não sei, rola ansiedade? Muita, demais, demais. Inclusive, é muito mais fácil eu conseguir sentar para escrever uma coisa quando eu tenho certeza que ela já tem algum destino. Escrever para deixar guardado na gaveta por anos, que nem foi com o Exidium, eu acho que eu nunca mais vou fazer. Eu acho. Pode ser que eu faça, mas eu acho que eu nunca mais vou fazer. Tá bom, o papo está terminando. Eu queria agradecer demais ao Gabriel. Queria dizer, Gabriel, como é que as pessoas podem saber, para saber um pouco mais do teu trabalho? Tem YouTube, página, como é que faz? É só você me procurar no Facebook, só pesquisar lá, escritor Gabriel G. Sampaio. E no Instagram também, Gabriel G. Sampa. Aí você me acha, você vai ver os eventos que eu vou estar, os links para os meus livros, para as editoras que publicaram. Em São Paulo foi a editora Coerência que publicou o Exidium. Se você quiser comprar um Exidium, tá lá no site da editora Coerência. Ah, legal. Os outros 2, o Warwolf e o Exceção Hostil, só pelo Mercado Livre, tá? E eu mesmo sou o vendedor. Ah, tá. Então, só te acha no Facebook, você responde. E você pode pesquisar os trabalhos no Mercado Livre também. Exceção Hostil, Mercado Livre, Warwolf e o Ritual também está no Mercado Livre. Tá bom, dizer que eu fiquei super contente em receber você aqui, um papo leve, gostoso, dinâmico, e uma sugestão para você aí que muitas vezes pode dar um livro para o seu filho, né, que está aí sem fazer nada, tem mais uns 15 dias, 20 dias ainda de férias, né? Então, seria legal ler um livro do professor, de repente, olha, eu comprei um livro do seu professor aqui. Isso é muito legal, É muito legal quando o aluno me encontra e fala: professor, eu li o seu livro, ou ele me conhece antes de ser meu aluno e fala: eu já li o seu livro, muito legal. Isso é impagável, é um sentimento como nenhum outro. Tá bom. Bem, gente, mais uma vez, Gabriel, obrigado e sucesso, viu? Dizer para você que a TV Polo de portas abertas, sempre que precisar, estamos aqui, viu? Foi um prazer. Muito obrigado, hein, pessoal. Esta edição do Papo na Polo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.